Boa tarde, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais um OCP Online. E vamos começar então cantando. Vamos louvar ao Senhor. Solte toda a sua alegria, toda a sua animação e louve ao Senhor comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, palavrinhas! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Então, crianças, vamos falar o nosso versículo? Hoje a tia vai ler o versículo nessa Bíblia aqui, olha. É a Bíblia de tradução na linguagem de hoje. Ela é mais fácil para você entender. Mas você pode ler na sua Bíblia que as palavras têm o mesmo significado, tá bom? Então, vamos lá. Provérbios 16, o versículo 3, que diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. De novo, Provérbios 16, versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Vamos agora para a nossa história? Então vamos lá ouvir uma história muito legal. Então, crianças, vocês viram que o nosso versículo de hoje fala que se nós colocarmos os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos do Senhor, eles podem se realizar? Isso mesmo, o Senhor abençoa os nossos sonhos e os nossos planos. Basta que a gente coloque nas mãos do Senhor e peça para que Ele os abençoe. A história de hoje que a tia vai contar está lá na Bíblia, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Depois você confere lá na sua Bíblia. A história que a tia vai falar é sobre um menino que recebeu o apelido de sonhador, porque ele sonhava e acreditava nos seus sonhos. Vem comigo para você conhecer essa história. José era filho de Jacó
Ele era o 11º filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, mas Jacó, ele amava José porque José era filho da sua velhice. E a Bíblia diz que José era um menino muito obediente. Ele era prestativo, fazia as coisas com capricho, tudo que ele fazia bem feito. E a Bíblia diz também que José, ele confiava em Deus. E tudo que seu pai pedia, ele fazia. Seus irmãos, ao contrário dele, viam fazendo coisas erradas. E José mostrava para o seu pai, contava para o seu pai que seus irmãos estavam fazendo coisas erradas. E com isso, Jacó o amava muito. Mas os irmãos, eles tinham inveja de José. E para aumentar essa inveja, um dia aconteceu o seguinte. Jacó presenteou José com uma linda túnica colorida. Uma túnica linda. E era uma túnica de destaque, uma túnica bem colorida, bem bonita. E José então se destacava dos seus irmãos. Mas José se destacava dos seus irmãos não por causa de sua túnica, porque ele era obediente. Tudo que ele fazia bem feito. Tudo que estava à disposição ele ia, ajudava, ele era muito prestativo. Então ele recebeu essa túnica colorida, que era uma túnica de destaque. Você também, crianças, pode usar a sua túnica de destaque. Como? Sendo obediente, sendo prestativo, fazendo as suas atividades com capricho, tanto da escola quanto da igreja. Você tem que fazer o seu melhor para você se destacar. Assim os seus sonhos vão se realizar. Mas não é você se destacar para querer ser o melhor de todos, não. É você destacar para a honra e glória de Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com amor, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E assim José fazia. E quando Jacó deu a túnica para José, os seus irmãos eles ficaram com muita inveja. E José um dia chegou para eles e falou assim, olha, eu sonhei que nós estávamos cortando trigo e 11 feixes se curvaram diante do meu. Nossa, mas os irmãos ficaram bravos e falaram assim, você está achando, José, que nós vamos nos curvar diante de você? Ah, você está muito enganado. Aí outra vez, José falou assim, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos então ficaram mais furiosos. Você, José, mas você está se achando, hein? Até o pai dele falou assim, meu filho, você está achando que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você em terra? E os irmãos então ficaram bravos, nervosos, enciumados. Mas a Bíblia diz que Jacó, pai de José, guardava aquelas coisas no coração. E certa vez, os irmãos de José foram apacentar os rebanhos numa terra bem distante. E Jacó falou assim, José, vai lá olhar os seus irmãos, leva comida para eles, vê como eles estão, vai lá ver o que está acontecendo. E José, muito obediente, muito prestativo, obedeceu ao seu pai e foi. Quando estava chegando lá perto dos seus irmãos, que os irmãos olharam e falaram assim, aí, vem lá o tal sonhador. Eles tinham tanta raiva, tanta inveja. Ele falou assim, aqui, vamos matar ele? E agora a gente vai ver o que vai dar esses sonhos dele. Combinaram então matar José. Mas aí um dos irmãos falaram assim, olha, não vamos matar José não. Que adianta a gente matar o nosso irmão? Vamos jogar ele naquele poço que tem ali sem água. Aí eles pegaram José, arrancaram a túnica de José e jogaram ele dentro do poço. Pegaram a túnica de José, molharam a túnica do José no sangue, mataram o animalzinho, molharam a túnica colorida do José no sangue para levar para o pai deles. E eles falaram assim, olha, não vamos matar José não, mas vamos vendê-lo. Aí venderam para uma caravana de ismaelitas que iam passando. Venderam José e José então foi levado para o Egito. E eles então molharam aquela túnica no sangue e mandaram para o pai deles. Assim, ó, olha, isso não é a túnica do seu filho. Quando Jacó viu aquilo, Jacó chorou e os seus filhos todos, a sua família vieram consolar. E a Bíblia diz que ele ficou muito triste e chorou a morte de José por muitos e muitos dias. E José então foi levado como escravo para o Egito. Agora ele colocou
a veste da humilhação, a túnica da humilhação. Ele foi então levado para o Egito como escravo e quando chegou no Egito, ele foi vendido para um chefe do exército chamado Potifar. E mesmo sendo escravo lá na casa desse Potifar, ele fazia as coisas com carinho. José procurou dar o seu melhor. O tempo passou e o próprio Potifar viu que mesmo José sendo humilde, sendo escravo, ele fazia as coisas com capricho. José, ele era príncipe na terra dele e de príncipe ele foi elevado a escravo. Mas mesmo assim, ele não ficou choramingando, reclamando, ele deu o seu melhor. E o próprio Potifar reconheceu que tudo que José fazia, Deus abençoava. E sabe o que o Potifar fez? Colocou José como mordomo da sua casa. José tomava conta de tudo, porque ele era uma pessoa confiável. Então agora, José, de humilhação, ele recebeu a túnica da confiança, porque Potifar, o seu senhor, confiava nele e passou a ele todos os bens de Potifar. Era José que administrava, porque tudo que ele fazia com amor, ele fazia com capricho. E o tempo foi passando, mas aconteceu uma coisa muito triste, crianças. A mulher de Potifar, ela queria namorar com José. Olha que coisa feia. Uma mulher casada, ela olhou para José e falou assim: nossa, José é muito bonito, eu quero namorar com ele. E um dia, quando José chegou na casa que não tinha ninguém, ela agarrou pelas vestes de José e: vem, José, vamos namorar. José então, saiu correndo e falou assim: não, eu não posso pecar contra o meu Senhor, também não posso pecar contra Deus. E José então correu e saiu e deixou a mulher lá. Quando o marido daquela mulher chegou, ela falou assim: olha, o hebreu que você trouxe veio aqui para se deitar comigo, mas quando eu gritei, ele correu. O Potifar ficou tão bravo, e levou José e jogou José na prisão, junto com os presos do rei. E José então, acha que José se humilhou, que José chorou, ficou reclamando? Não, José então foi para a prisão injustamente, mas mesmo lá na prisão, José se destacou. Ele organizou a prisão, cuidou de tudo, fazia tudo com capricho. Que sabe o que aconteceu? O chefe da prisão colocou José para tomar conta de tudo ali. Ele não se preocupava com nada, porque ele também viu que José era um homem de confiança. Ele confiava em José, Potifar confiava em José e o chefe da prisão também confiava em José. E ele então passou a tomar conta de tudo ali na prisão. Certa vez, 2 funcionários do rei, do faraó, foram presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e estavam ali na prisão, aos cuidados de José. E certa vez eles acordaram turbados, e José falou assim: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão turbados? E ele então, o copeiro então falou assim: olha, eu tive um sonho e não sei a sua interpretação. Então José falou assim: me conte seu sonho. E ele então contou o sonho e José interpretou o sonho do copeiro-chefe, interpretou o sonho do padeiro-chefe e José falou para o copeiro-chefe assim: olha, quando você for restituído ao seu cargo, lembre de mim, porque eu fui vendido como escravo da minha terra para a terra do Egito e aqui no Egito eu também não fiz nada que merecesse estar nessa prisão. Então, quando você for restabelecido ao seu cargo, fale de mim com o faraó, peça que me tire dessa prisão. E assim aconteceu. Ele saiu da prisão, mas ele não se lembrou de José. Ele se esqueceu de José. E o tempo continuou passando. Um dia, Faraó teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas subiam um rio e logo depois delas saíram 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras e feias do mesmo jeito. Faraó então acordou. Depois ele dormiu de novo e tornou a sonhar. Ele sonhou que 7 espigas lindas, bem cheias, brotavam, e após elas brotavam 7 espigas feias, crestadas, queimadas pelo sol. As espigas feias comiam as espigas boas e continuavam feias, e Faraó tornou a acordar.
Faraó ficou preocupado, queria saber o sonho, chamou todos os encantadores, todos os sábios lá do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. Aí, sabe o que aconteceu? O copeiro falou assim: Faraó, eu estou me lembrando, quando o Senhor me mandou para a prisão, tinha um servo hebreu lá, um jovem hebreu, que ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro-chefe. Assim como ele interpretou, aconteceu. Faraó então falou assim: mas busca esse rapaz então depressa, manda chamar esse José e traga ele aqui. E quando José chegou, buscaram José às pressas. Quando José chegou, Faraó contou o sonho para José e José falou assim: olha, Faraó, o sonho do Faraó é um só. Deus está mostrando para Faraó o que há de acontecer. Sabe, Faraó, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de muita fartura que vai ter aqui na terra do Egito. O Egito vai produzir muito alimento, vai ter muita abundância. Faraó ficou feliz, né? Aí José falou assim: olha, mas depois desses 7 anos de muita abundância, virão 7 anos de muita fome, que são o que as vacas magras e as espigas magras significam. Então, depois de muita fartura, vai ter muita fome. Então, Faraó, você faz o seguinte: você arruma alguém de confiança, alguém ajuizado, que estoque comida nos anos de fome, de fartura, que encha celeiros, para que quando chegar os anos de miséria, que não tem comida, um ano de seca, o Egito tenha comida para abastecer o povo, para que ninguém morra de fome. Faraó então pensou e falou assim: mas espera aí, onde que a gente conseguiria alguém tão ajuizado como você, José? Você é o rapaz. Não era José que estava usando a túnica da confiança? Pois é. Faraó então falou assim: não, José, você é a pessoa ideal para isso. Você é mais ajuizado, você é capaz. Então, José agora, ele ganhou as vestes de honra. Olha que legal. José, então, ele recebeu de Faraó as vestes de honra. E sabe o que aconteceu? Faraó, então, colocou José para ser o governador do Egito. Acima de José, só Faraó mandava. José mandava em toda a terra do Egito. E José, então, como ele era um homem de confiança, ele começou a trabalhar. Ele estocou alimento, guardou comida. E assim passaram 7 anos de abundância, depois vieram 7 anos de fome. Sabe o que aconteceu? A fome foi tão grande que atingiu toda a terra. E lá onde os irmãos de José moravam, também estava tendo seca e estava tendo fome. E Jacó então ouviu falar: olha, meninos, eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de José tiveram que descer ao Egito para comprar comida. Quando José viu seus irmãos, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu, e eles se curvaram diante de José. Olha o sonho se concretizando. Eles se dobraram, eles se curvaram, eles tinham que prestar reverência. José era autoridade. E eles então compraram comida. José testou os seus irmãos. José perdoou os seus irmãos, que foi um fato muito importante. Mesmo José usando a túnica da honra, José não se vingou dos seus irmãos. José os perdoou. E José então mandou buscar o pai dele e levou toda a sua família para a terra do Egito. E Faraó, como gostava muito de José, deu o melhor da terra para que José e toda a sua família morassem nela. Mas isso, crianças, só aconteceu porque José, ele usou a túnica de destaque. Ele se destacou não para se aparecer, mas porque ele deu o seu melhor. José usou a túnica da humildade, ele foi humilde, mesmo sendo príncipe lá em sua terra. Ele não chegou lá no Egito com ar de grandeza, ele se humilhou. José também, ele foi confiável, ele recebeu a túnica da confiança porque ele foi confiável. Assim você também precisa ser confiável. Depois, José recebeu as vestes, a túnica da honra, porque ele foi honrado, porque Deus honrou os sonhos e os planos de José. Porque José, ele sempre dava o seu melhor para Deus. Sabe por que José se destacou?
Porque José confiava no Senhor e ele colocava os sonhos dele nas mãos de Deus. E Deus o abençoou. Assim você também, criança, pode fazer. Se você colocar os seus sonhos nas mãos de Deus e você usar todas essas túnicas que José usou, você também vai ser muito feliz e seus sonhos vão se realizar. Viva a cada minuto da sua vida como se você estivesse vivendo para o Senhor. Fale do Senhor, proclame o amor do Senhor, testemunhe do amor de Deus e você vai ver que você vai ser muito feliz e seus sonhos vão se realizar. Feche seus olhinhos e vamos orar agora neste momento. Repita com a tia. Querido Senhor, muito obrigado por mais essa lição. Nos abençoe para que possamos colocar os nossos sonhos nas tuas mãos e pedir ao Senhor direcionamento para realizá-los. Nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor, colocando sempre o seu Filho Jesus Cristo como alvo da nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.